Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira. Eu sou Kel Gomes. E nesta edição, rebobinamos a fita até o ano de 1990 para falar sobre Esqueceram de Mim. When the McAllister family left on their Christmas vacation, did we miss the flight? No, you just made it. Yeah! They forgot one small thing. Have yourself a terrible feeling. Kevin! Home Alone. Hey guys. Yesterday, he was just a kid. But tonight, he's a home security system. You guys give up or you're thirsty for more? From John Hughes. You know, I got a feeling this is going to be your best Christmas ever. A family comedy without the family. Home Alone. Are you here all alone? I'm 8 years old. You think I'd be here alone? I don't think so. Directed by Chris Columbus, coming November 16th. Esqueceram de Mim, um clássico natalino, né, Kel? Completamente. E revendo ele agora, eu vi o quanto que ele foi feito para ser esse clássico mesmo, né? O tempo todo, assim, as cores, as estampas, a música, além da própria história, obviamente, mas assim, é praticamente um presente de Natal em filme. É verdade. Esse filme, Home Alone, né, o título original, lançado em 1990, se tornou um enorme sucesso de bilheteria, né, um sucesso muito maior do que o estúdio esperava. Aliás, um filme que mudou de estúdio, né, durante a sua pré-produção, seria da Warner Bros., acabou ficando com a Fox, e a Fox é que acabou se dando bem nisso, né, porque o filme rendeu aí milhões e milhões de dólares nas bilheterias, e deslanchou uma franquia, né? Uma franquia que certamente não teve aí o mesmo sucesso, né, nos filmes seguintes. Aliás, acho que só até o segundo, né, que teve realmente assim, um lançamento maior. Os outros três, todos direto em vídeo, né? Na época ele falava assim, vídeo, né? Hoje seria DVD ou então direto para televisão, né? Hoje seria streaming. E recentemente foi anunciado que haverá mais um filme, né? Um sexto filme ainda da franquia Esqueceram de Mim. Mas não é um reboot? Seria, né? Mas a gente pode considerar que algumas dessas continuações também são reboots. A gente vai chegar lá, né? Mais pra frente aqui no podcast a gente comenta um pouco sobre os desdobramentos, né, do sucesso desse primeiro filme de 1990, que tem, claro, como grande destaque Macaulay Culkin, né, o astro mirim, que no seu segundo longa-metragem fez esse sucesso enorme de bilheteria, dirigido pelo Chris Columbus, num filme que foi roteirizado e produzido pelo grande John Hughes, né, um dos grandes nomes do cinema americano nos anos 80, e que dirigiu Macaulay Culkin antes num filme que eu adoro, né, que é O Quem Vê Cara Não Vê Coração, no título original Uncle Buck, com o saudoso John Candy. John Candy que tem uma ponta aqui no Esqueceram de Mim. Então uma produção do John Hughes, né, que se tornou realmente aí um enorme sucesso, mais um enorme sucesso nessa carreira dele, que trouxe, né, tantos filmes inesquecíveis e que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência, como é o mote do nosso De Volta para o Sofá, né? Se tivéssemos um prêmio no De Volta para o Sofá, eu gostaria de batizá-lo como Prêmio John Hughes, né, em homenagem a ele. Bom, antes da gente seguir aqui para a conversa sobre o Esqueceram de Mim, alguns recadinhos básicos, que são as nossas redes sociais, para você seguir o Cinematório e acompanhar todas as nossas novidades, não só os podcasts, mas também críticas, notícias, coberturas de mostras e festivais. Então siga a gente no Twitter, Instagram e Facebook. É só procurar por Cinematório e você nos encontra.
e também a nossa campanha de financiamento coletivo. Fazemos o convite para que você conheça o nosso projeto e quem sabe se torne um apoiador, uma apoiadora, um padrinho, uma madrinha, e assim você, além de ajudar o Cinematório a se manter no ar e a fazer cada vez mais podcasts e outros conteúdos de cinema, você tem recompensas, né? Você tem benefícios exclusivos. Nossos apoiadores recebem newsletters semanais, trazendo aí um resumo das notícias da semana, né? Com o que há de mais importante, que foi temporada de premiações, por exemplo, né? A gente está gravando esse podcast em dezembro, então a gente tem várias notícias, né? Então você que se às vezes não consegue acompanhar tudo que sai dos prêmios que estão sendo entregues, você na nossa newsletter fica inteirado de tudo que está sendo notícia. E além disso, anúncios de projetos, né? Esse, por exemplo, que eu citei mais cedo aqui no podcast, esse novo reboot, né? Essa nova entrada aí na franquia Esqueceram de Mim, foi notícia lá na nossa newsletter, né? Então você pode acompanhar tudo através dela. Além do resumo das notícias da semana, você também tem uma newsletter com dicas de filmes para ver no streaming, né? Filmes da Netflix, da Amazon, que estão no Google Play, no YouTube, em qualquer outra plataforma, você encontra na nossa newsletter Seleção Oficial, que também é enviada semanalmente. Então conheça a nossa campanha, acesse no banner que está disponível na home do nosso site, cinematório.com.br, também nas páginas internas. Clicando lá você conhece o nosso projeto e a gente torce muito para que você se junte à nossa comunidade cinéfila. Kel, para a gente começar o nosso De Volta para o Sofá sobre Esqueceram de Mim, a gente costuma começar o nosso programa falando sobre as nossas memórias afetivas, né, desse filme. E a minha memória afetiva de Esqueceram de Mim, ela é ilegal. Como assim? Esqueceram de Mim foi a primeira fita pirata que eu aluguei numa videolocadora, você acredita? Acredito. Exatamente, foi no ano de 1991, eu acredito, né? O filme é de 90, foi lançado aí na época do Natal, e eu me lembro exatamente disso, de que minha mãe não me levou para ver o filme no cinema, e eu estava super curioso, doido para ver, porque via repercussão, né? Todo mundo comentando, nossa, Esqueceram de Mim, né? Muito massa, tal, legal. E aí, numa das minhas idas à videolocadora, eu soube que existia lá uma cópia do filme, né? Um VHS pirata do Esqueceram de Mim. E eu fiquei louco, né? Falei assim, gente, eu tenho que dar um jeito de conseguir alugar isso, que era super requisitada a fita, né? Não parava na locadora, que só tinha uma cópia, você imagina, né? Todo mundo queria ver o filme em casa, quem perdeu no cinema, ou às vezes queria rever, né? Uhum. Então era super disputada. E foi esse o meu primeiro contato com Esqueceram de Mim. É legal porque o filme tem toda essa imagem assim de filme dentro de filme, né, também, porque ele coloca essa fita cassete ali pra ver, então super combina com a sua experiência também. Bom, a minha memória afetiva é esse clima de família, Natal, que eu achava, assim, incrível, sabe? Eu queria pra mim aquilo, aquela coisa de férias, de todo mundo junto, de ter aquela decoração, porque a casa tá toda decorada e é aquelas casas bem norte-americanas, né? Bem cultura norte-americana, que tem pisca-pisca em volta dela, dentro dela, enfim. Esse espírito natalino vendido pra gente e que eu, assim, achava lindo, sabe? E eu nunca tive, assim, a minha família nunca teve tradição de Natal, sabe? No sentido de fazer ceia, essas coisas todas. Então, eu queria pra mim, sabe? Essa sensação.
de Natal. Então o filme, ele tem essa memória afetiva pra mim, por ser tão carregado disso, né? E também porque eu lembro de ter ficado com medo do personagem Marley, que é o homem da pá. Sim. Eu lembro de ter ficado com medo dele. Mais um né? velho assustador, né? Que a gente fez o podcast sobre Deu a Louca nos Monstros e também tem um velhinho que os meninos acham assustador. E é essa coisa do vizinho, né? O vizinho que você não sabe muito bem sobre ele. E aí, por conta disso, cria-se toda uma história. E ele vira esse monstro, entre aspas, né? E eu tinha medo dele realmente. Só que agora, revendo o filme, eu fiquei pensando, cara, mas era uma coisa muito de criança mesmo, né? De toda aquela construção ali do mais velho, né? Pra colocar o terror nos menorzinhos. E essa coisa da pá, porque você olha pra carinha dele, você vê que é um velhinho, sabe? Um idosinho apenas, assim. Mas realmente, a construção foi muito boa. Então a minha memória afetiva tem a ver com essas duas coisas. Esse espírito natalino e esse medo por esse personagem. Bom, a gente tá gravando esse programa sobre Esqueceram de Mim aí nas vésperas do Natal de 2019, né? O nosso especial natalino. E também perto do aniversário de 30 anos desse filme, né? Ele é de 1990, a gente está chegando em 2020. Olha só, 30 anos de Esqueceram de Mim. O Macaulay Culkin tinha, acho que 8 anos, né? Na época que ele fez o filme. Mais ou menos na minha idade, né? Em 1990 eu estava com 10 anos de idade. Então, ele te bate, né? E é curioso quando você pensa nisso, né? Que atores têm a mesma idade que você, mais ou menos, um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho, e que você envelheceu junto com eles. E aí, quando você vê entrevistas, né? Você fala assim, cara, nossa, ele tá da mesma época, né? E eu tenho uma... Poderia ser seu amigo. Agora falando de memória afetiva, eu tenho uma dificuldade de pensar assim, que na época eu era tão criança quanto ele, sabe? Parecia que ele era, tipo, muito mais novo que eu, sabe? Eu não sei. Na minha cabeça, ele não era da mesma idade. Quando eu via os filmes com crianças protagonistas, eu não me via na tela. É uma coisa estranha. Eu não sei exatamente dizer como que é. Depois de adulto... Você se achava mais velho. Não sei. Mas eu sei assim que adulto... Espirralhos. Depois de adulto, quando você revisita esses filmes, você tem uma outra dimensão, assim, de como que essas crianças estavam ali vivendo aquelas travessuras, né? Lembrar de Goonies, o próprio ET, né? No ET, claro, era bem mais novo, né? Na época do que o Elliot, né? No caso. Mas é estranho, porque eu acho que quando a gente é criança, a gente não pensa muito nisso, né? A gente se identifica talvez com as situações e não tanto com os personagens, assim, de você dizer, nossa, ele tá passando pela mesma coisa que eu. Acho que é quando a gente tá mais amadurecido é que a gente tem uma noção maior, assim, de sentimentos, né, de relações. Porque se a gente for pensar muito, nas relações familiares mesmo, né, que tem aqui nesse filme, por exemplo, aquela cena que é ótima, né, dele conversando com o Marley lá na igreja, que ele fala sobre ele ter medo, né, é um diálogo assim mais aprofundado. Acho que só quando a gente é adulto que a gente presta atenção naquilo e identifica realmente algumas coisas ali que, sabe, nossa, isso é massa. Quando a gente é criança, a gente fica as cenas engraçadas, na aventura, né? No que é, sabe, no que é lúdico, mas eu acho que existe o inconsciente para isso, sabe? Aquela mensagem passada ali, por mais que você não se recorde que você se emocionou com ela, provavelmente ela te marcou ali, sabe? No inconsciente, assim. Você aprendeu algo, né? Com certeza. Porque tá na fala dele, tá na fala da criança, sabe? Quando ela fala, quando ele fala de medo, né? De vá ligar pro seu filho, você desse tamanho e com medo, sabe?
Então eu acho que, de certa forma, por mais que pareça que a gente não prestou atenção, porque tudo mais pula mais aos nossos olhos, né? Porque é a brincadeira, é o que é divertido, enfim, o que a gente gosta mais quando é criança mesmo, mas isso fica. Por exemplo, duas situações, né, que são desse filme e que pode ser que de algum modo isso bateu comigo na época, mas nesse nível mais inconsciente, mas que revendo o filme depois mais velho, eu faço uma relação direta assim, com experiências que eu já vivi. Um é isso dos ladrões, né, de querer invadir a casa. Não que eu vivi a mesma situação do Macaulay Culkin ali, né, do Kevin McAllister, né, de ficar sozinho em casa e ter ladrões querendo invadir. Mas já entrou ladrão na minha casa 2 vezes, né, e foram experiências assim que deixaram marcas, né, de você ficar com medo, assim, de ficar, sabe, meio neurado, assim, de que alguém pode entrar na sua casa um dia que você não estiver, ou mesmo quando você está dormindo, né, pode vir um ladrão querer invadir sua casa. E a outra é dos pais perderem o filho, mas não nessa situação aqui do filme, mas eu já me perdi, ou os meus pais me perderam 2 vezes na minha infância. Uma do supermercado, porque eu saí de perto deles enquanto eles estavam fazendo compra e fui lá para a seção de brinquedos. Óbvio. E aí o supermercado lotado, né? E aí eles perderam de mim. Só que aí o que eu fiz? Eu fui até aquele atendente que fica com o microfone e pedi para chamar o nome deles. Você foi super inteligente, sabe? Né? Você soube como pedir socorro. Só que minha mãe não gostou não, porque ela ficou com vergonha. Então, né? porque tem disso, né, de culpar os pais. Nossa, que pais, aliás, principalmente as mães, né? Sim. Que irresponsabilidade, não olha o seu filho, sabe, não toma conta dele. Então, eu entendo a sua mãe, assim, mas você fez muito bem, assim. E era no Natal? Não lembro. Eu lembro. Mas eu tinha mais ou menos a idade do Kevin aqui. E a outra ocasião foi na praia, foi em Guarapari, mineiro em Guarapari, um clichê, né? Mas a gente estava passando as férias em Guarapari, e aí eu larguei da mão da minha mãe e fui até uma banca de revista, porque eu sempre fui louco com banca de revista, desde criança, né? Eu também. Não à toa, né, nos tornamos jornalistas, né, Kel? Mas aí eu fui atrás da banca de revista para ver os gibis que estavam lá. E nisso me perdi dos meus férias pais. Da turma da Mônica mandou oi. Pior que esse que eu amava, né, o Almanacão de Férias, mas eu me lembro exatamente do gibi que eu ganhei nesse dia. Depois que você foi encontrado. Ou ali nessas férias, que foi uma revistinha do Superman, o formatinho, né, da época, em que ele enfrenta o Bizarro, né, que é o Superman do mal. Né? Então, eu tenho essa revistinha até hoje aqui, das minhas tranqueiras aqui de infância, eu tenho ela até hoje. Mas foi nessas férias lá em Guarapari. E aí, nisso, foi uma coisa assim, super perigosa, né, porque eu me perdi num lugar que eu não conhecia, um lugar, né, férias, uma cidade estranha, e aí um homem reparou que eu estava sozinho, que eu estava perdido, e perguntou onde que era o hotel que eu estava, né? E ele me levou até lá. Nossa, nesse isso hotel. foi muita sorte. Muita sorte, né? Porque eu podia ter sido sequestrado, Poderia. né? Ou acontecido coisa pior. Que é o que o filme não aborda, né? Que é esse perigo dele, assim, na rua, indo fazer compras. Porque ele é curioso porque ele engana muito bem, né? Sim. Ao contrário do que você tá falando, que essa pessoa percebeu que você estava perdido, né? Sim. Aí me levou até o hotel, falei qual era o nome do hotel, ou falei onde que era, mais ou menos. Me levou até lá. E eu fiquei lá vendo televisão, esperando. Uma hora minha mãe vai aparecer aqui, né? A certeza, né, de que uma hora minha mãe aparece. E aí ela conta, né, que ela ficou desesperada, né? Chegou a falar com a polícia lá e tudo. E aí ela foi, parece que deu uma premonição nela, ela foi até o hotel. Pensando assim, né? Gente, às vezes ele pode ter voltado sozinho até o hotel. E diz ela que na hora que ela chegou na porta do hotel, que ela viu
o meu pé, né, com o meu chinelo balançando assim no sofá. Aham. E que ela, na hora, ela soube que era eu, né? Porque ela, mãe, conhece, né? Todos os detalhes, né? Do filho. E aí ela chorou e tudo, agradeceu a Deus, né? Tudo. Você se lembra aquela disso? Emoção toda. Do encontro, do reencontro? Me lembro muito, assim, vagamente, né? Eu me lembro do momento mais de ir pra banca de revista. O momento que você fugiu. Olha, isso eu lembro. Eu não tenho, assim, um caso de ter sido perdida, de ficar sozinha em casa, assim, enfim. A minha identificação é com o desejo dele de ver a família sumir. Eu me lembro que eu tinha dessas, sim, assim, sabe? Até hoje, digamos. Desculpa aí, família. Mas é porque família é complicado, né, gente? Bom, então, eu acho que desde genial. 2016, não é? Assunto de 2014, né? Vamos ser sinceros. Desde 2014 tá complicado. Tá família, ainda mais né, complicado. Gente? Sempre foi, mas agora com a questão desejar política, que família suma virou uma coisa assim, não é só de criança e que eu tava fazendo pensando, pirraça, não. E eu tava pensando sobre isso, sabe? Esse filme, nos dias de hoje, como a gente tem repensado essa questão de família mesmo, assim, das tradições familiares, dos rituais, do que a gente tem que fazer porque é de família, sabe? Os encontros que a gente tem que ir, o quanto que isso está sendo repensado. E que não é a tônica desse filme, porque a tônica do filme é exatamente o perdão, né? É reconhecer o valor da família, apesar das diferenças, apesar dos problemas, porque, poxa, você fica com pena do Kevin, porque tem toda ali uma apresentação, né, da família, né, aquela confusão, aquela mansão enorme, mas que ao mesmo tempo ela tá tão cheia de gente que você não sente os espaços dela. Apesar de ser tão grande, ela tá cheia de gente e cheia de coisas, né? É uma bagunça aquilo ali. E o Kevin, coitado, o tempo todo sofrendo bullying, o tempo todo, assim, ele também é uma pestinha, né? Porque ele é bem, como é que se diz? Aquele tipo de criança que não obedece. Ele apronta. Mas assim, você percebe que os irmãos mais velhos, eles estão o tempo todo, né, falando dele, assim, oprimindo essa criança. Então, tem essa coisa, assim, esse sentimento dele de que, poxa, sabe, que saco, essa família, eu não queria isso, sabe, esse povo não me enxerga, esse povo não me vê aqui, enfim. Então tem esse sentimento no filme de que depois ele vai reconhecer que, não, eu sinto falta, eu quero essa galera, mesmo me atazanando, sabe, mesmo eu passando por problemas, eu preciso deles aqui. E que é uma coisa que hoje em dia a gente tem repensado. A gente precisa mesmo passar por certas situações, sabe, assim, no sentido de que talvez você não goste de alguém, não goste de algum tio, não goste de algum primo ou prima, enfim. Você realmente tem que, sabe, relevar o que é dito, o que é feito, porque é família de sangue, sabe? Isso é diferente do que o filme está abordando. Com certeza. Né? E que eu acho que é saudável a gente repensar a família, porque a gente agora, pelo menos, está elaborando melhor que também é um lugar de muita toxicidade, de muitas coisas que às vezes não se fala, mas que agride, né? Sem dúvida. Então eu acho que hoje em dia a gente está refletindo mais sobre isso, assim, tá pensando em si. Ao mesmo tempo, eu acho bonita essa ideia do perdão, essa ideia de você tentar resolver as coisas. É o que eu penso, assim, é o equilíbrio, sabe? Você tentar resolver. Agora, uma vez que não tem como, que são pessoas muito diferentes, eu acho que também não convém você forçar a barra, né? Só porque é família, só porque tem esse laço de sangue, vocês vão ter que passar por certas situações, sabe? Então é interessante, assim, ver esse filme nesse momento. E a gente tá vendo em pleno dezembro, que é quando as coisas familiares, né, as relações, os encontros estão mais aflorados. Assim. Não, e o que tem de artigo, né, agora,
aí na internet falando como lidar com a família Então, nas festas de Natal, né? Assim, virou uma questão Virou mesmo, uma questão né? Para se refletir, social, para você se preparar e lidar com situações, né, que podem surgir disso, realmente. Agora, apesar, né, desse filme, dessa família do Kevin ser uma família from hell, né, porque ali realmente é uma bagunça, né, uma gazarra. Caos. Aquilo ali Eu não consigo nem dizer quem é que é irmão, quem é que é primo, sabe? É uma loucura aquilo ali. E o Joe Pesci, né, que faz o ladrão, né, o Harry, ele tá ali fingindo ser um policial no início do filme, e ele tá dentro da casa, assim, né, como assim um policial entrou dentro da casa da pessoa e tá lá perguntando, né, e tudo, querendo saber das informações. E aí depois chega o entregador de pizza também, entra na maior, e uma bagunça, ninguém tá nem aí, né, pro que tá acontecendo ali. E aí, quando acontece a grande confusão, que é por causa da pizza, justamente, derrama, né, aquela pizza lá, o refrigerante em cima da comida, né, e aí culpam o Kevin por isso, e aí ele vai ser colocado... Ele que empurrou o menino, né? Ele vai ser colocado de castigo, aí a gente tem aquela típica situação do desejo, né, que a pessoa faz e aquilo se realiza, e a gente tem o que vai acontecer, né, o grande conflito do filme. E que isso é algo que vem, né, é uma tradição dos anos 80, né, e como esse filme está nos anos 90, a gente pode até pensar que ele tem muito mais a ver com anos 80 do que realmente os filmes da década seguinte. Porque tem, é claro, né, há quem diga que a década só começa mesmo no ano 1. Né? Tem esse debate eterno. Então, aqui no caso, a gente estaria falando de um filme dos anos 80, apesar de já ser 90. Né? Não faz sentido nenhum isso pra mim. Não faz sentido pra mas mim, tem não. Quem defenda essa teoria. Eu né? gosto das Porque coisas mais objetivas, sabe? É 1990? Pronto. Pois é. Óbvio que tem as influências culturais ainda, né? O próprio John Hughes, ele é super forte dos anos 80. E você vê também no figurino de várias pessoas ali, que é bem anos 80 ainda, né? Exato, porque ainda tá na transição, né? Não é assim, nossa, pulamos para outra década, agora todo mundo muda o figurino, muda tudo. Não é assim. Mas na questão ali da gente se organizar, né? É 90, gente. 90. Não, é 90. Mas esse mote do desejo que se realiza, né, ele vai acompanhar também nos anos 90, né? Se a gente for pensar no Mentiroso, do Jim Carrey, né, é um filme desses, né, que ele faz um desejo, o menino faz um desejo, né, o filho dele faz o desejo, que o pai nunca mais minta, esse desejo se realiza e vira a maldição dele durante o filme todo. Pois é, e aí já é o desejo em cima de outra pessoa, né? Complicadíssimo. O cara mesmo não desejou isso, não. Mas eu vejo isso de uma forma curiosa, assim, porque é muito esse cuidado com o que você deseja, sabe? Olha o perigo do desejo. É quase como se fosse, assim, um castigo, né? Pelo que você está desejando. É como se fosse, assim... Isso é do mal, você querer isso. Sim. Né? Só que no caso dele aqui não é algo sobrenatural, né? Esse desejo se realiza por uma coincidência. Coincidência. Né? Eu acho lindo isso no filme. Porque, assim, ele tem a magia do Natal ali, nas imagens até coloca toda uma coisa das folhinhas que estão balançando, a música do John Williams, maravilhosa. E... dá um tom assim de magia mesmo. Então quando ele acorda, pra ele, criança, pensando, nossa, eu desejei meus pais, minha família desaparecer, e cadê eles? Assim, faz todo sentido que ele acredite que tenha sido a partir do desejo dele, né? E aí, de certa forma, eles desaparecem mesmo não sendo uma magia, assim. Então eles juntaram as duas coisas, que ficou muito bacana, assim. Eu acho que é um roteiro incrível. Eu fiquei pensando como que a Warner deixou passar isso, assim. Não é? Foram muito, muito burros.
Bom, o diretor, né, o Chris Columbus, ele é um especialista, né, em filmes que tem esse público-alvo, né, família, né, mas com protagonistas que são crianças. Então, se você pegar aí o início da carreira dele, né, ele escreveu, por exemplo, os Goonies, né, foi um dos primeiros roteiros dele. Aí depois do Esqueceram de Mim, ele dirigiu Esqueceram de Mim 2, Uma Babá Quase Perfeita, Harry Potter, né, em 2001, ele vai ser o diretor dos 2 primeiros filmes da franquia. Então ele tem essa tradição, né, de dirigir crianças e dirigir muito bem. E o que eu acho mais legal aqui no Esqueceram de Mim, apesar do filme não ser um primor, né, não tem essa... Eu tenho realmente muita dificuldade de falar que é um filme que é uma obra-prima. Não é. Ele é um clássico, mas nem todos os clássicos são obras-primas, né? Filmes se tornam clássicos pela popularidade, por exemplo, né? Porque marcaram época, não necessariamente porque são um primor estético, né? E eu não acho que o Esqueceram de Mim seja primor estético nenhum. Eu acho que ele tem outros ótimos elementos, né? Mas não necessariamente na questão estética. Só que tem uma coisa que o Chris Columbus faz muito bem nesse filme, que é colocar o ponto de vista da criança para tudo. E isso é fundamental para chegarmos àquele ato final maravilhoso, né, que é o da invasão dos ladrões, que vai ser aquele set piece incrível, né, que ele coloca as armadilhas na casa e vai acontecer aquele monte de coisas, né, um festival de tombos, de pancadas, né, de gente caindo, porque isso é o olhar dele enquanto criança para um desenho animado, por exemplo. Eu acho que o filme ele tem esse ponto de vista. Essa sequência toda do final, né, das armadilhas, ela é um grande desenho animado, é um cartoon, né, a forma como eles estão atuando, as situações, né, aquilo ali é como se o Kevin estivesse dentro de um filme, dentro de um desenho, né, dos Looney Tunes. Né? Tudo que acontece ali é tudo construído dessa forma. Mas desde o início ele já vai dando pistas disso, porque quando ele acelera o movimento, né, na hora que a família está correndo pela casa, porque vai perder o horário do voo, e aí todas essas situações elas remetem muito a esse clima, né, essa atmosfera de desenho animado, de cartoon. Então isso eu acho que é algo que o Chris Columbus coloca muito bem, né? Os atores vão ajudar muito nisso, né? Vão ser perfeitos nisso. O Macaulay Culkin é um achado, né? Ele é, assim, dessa geração, é o astro que teve a ascensão mais rápida na carreira, né? E se tornou, assim, uma celebridade com a idade que tinha ali, né? Já no segundo longa-metragem. E quando a gente vê o making of, né? Você vê que os outros atores que fazem os irmãos dele, meio quase que, assim, eles idolatram o Macaulay Culkin, né, no set. Eles parece que não tem um sentimento de ciúme ou de inveja ali. Eles idolatram, tipo, eles estão felizes de estar fazendo um filme com eles. Né? Aparentemente, né? Mas parece que é isso, sabe? Que eles estão felizes de estar fazendo um filme com o Macaulay Culkin, sabe? Que é curioso, porque eu acho que foi depois do filme, né, que ele teve essa ascensão maior, assim, né? Porque antes ele tinha feito... No Uncle Buck ele já tinha chamado a atenção, né? Que ele é um personagem, não é só uma ponta. Ele tem um papel maior. E aí, não Esqueceram de Mim, sim. Ele foi o que estourou mesmo. Estourou, pois é. Então eu acho que eles já percebiam que esse menino era especial, assim, né? Ali mesmo nas filmagens. E o John Hughes falou, né, nesse make-off a gente fica sabendo que foi o próprio Macaulay Culkin que o inspirou a escrever esse filme. Então, o filme surgiu a partir dele, assim, surgiu a partir desse fenômeno, assim. Macaulay Culkin foi um fenômeno. Eu me lembro, assim, de vários outros filmes, né, que ele fez depois, e inclusive com carga dramática, Thomas J, do Meu Primeiro Amor, também, inesquecível. Teve aquele O Anjo Malvado. Que isso? Esse menino, sabe, ele já, sei lá, já tinha arte
na veia, assim. E é isso, eu gosto muito dessa coisa de cartoon. Porque o filme fica divertido, sabe? Então, e fica lúdico, assim, tal como uma criança mesmo tá encarando as coisas, né? Tem aquela hora que ele tá correndo, né? Ele tá correndo dentro de casa, que também é total assim, com os bracinhos pra cima. Vem pra câmera, grita. Essa coisa do grito dele, sabe? De quando ele olha pro espelho e dá esse grito icônico que virou aí a imagem do filme, né? Então é super cartoon. Os tombos também, o jeito de filmar. Eu achei... Eu revendo hoje, assim, com esse olhar, assim, pra como foi feito, né? Eu achei o filme incrível. Também não acho que, sei, chamar de obra-prima, talvez seja demais. Mas ele é muito bem feito, assim. Foi muito bem pensado, assim, não só desse roteiro, que tem ótimas sacadas, mas essa coisa também de como fazer, né? Essa perspectiva infantil e lúdica que... Enfim, faz todo sentido. Bom, antes da gente seguir aqui para os nossos quadros, eu queria saber de você, Kel, quando que foi a primeira vez que você ficou sozinho em casa? Caramba, eu não vou lembrar disso. Mas... eu já era maior, assim. Eu não me lembro. Não era pequenininha, me lembro exatamente. Não era pequena, porque quando os meus pais precisavam viajar ou sair para fazer alguma coisa mais demorada, eu ficava com a minha avó, que morava com a gente. Morava na minha casa. Então, eu me lembro de ficar muito tempo com a minha avó apenas. Uhum. Mas sozinha, quando criança, pequenininha, não. Me lembro depois, que eu já tava mais velha, assim, sei lá, com uns 12 anos. Eu já ficava sozinha e eu adorava porque eu ligava o som bem alto. Assim. Isso eu queria saber, se você gostava ou se você ficava com medo. Nada, eu nunca tive medo de ficar sozinha em casa. Eu sempre tive medo de noite, assim, porque depois que eu vi Brinquedo Assassino, eu fiquei achando que os meus brinquedos poderiam, sei lá, se revoltar e me atacar de alguma forma. Era o único medo que eu me lembro, assim, de ter quando criança. Era dos meus próprios brinquedos. Olha só que louco. De dia eu brincava com eles. À noite, quando eu ia dormir, eu ficava um pouco tensa com isso. Mas, assim, de ficar sozinha, não. Eu gostava. Eu gostava também. Essa sensação de, tô livre. E comia bobagem, igual o Kevin faz aqui no filme. Comia bobagem, tava nem aí. Agora, quando era à noite, eu também ficava com medo. Por causa desse medo de entrar ladrão dentro de casa. Eu tinha medo disso. Tanto é que eu me lembro que teve uma vez, das primeiras vezes que meus pais deixaram eu e minha irmã sozinhos em casa, né, à noite, que eles foram sair para encontrar com amigos, né, foram para um jantar, alguma coisa assim. Eu me lembro exatamente de pegar uma faca na cozinha e ficar com ela do meu lado, no quarto, vendo televisão. Olha pra você ver. Mas eu ficava com medo por causa da noite. Onde será que aprendeu que tinha que pegar essa faca e deixar ali, né? Não faço ideia. Hello, filmes. Mas é isso. Mas eu tinha... Eu provavelmente era mais novo que 12 anos, viu? Quando eu fiquei em casa sozinho pela primeira vez. E ainda tinha que tomar conta da minha irmã, né? Que é 3 anos mais nova que eu. Então você imagina. Eu, como Kevin, eu sou caçula. Então, nunca tive que tomar conta de ninguém, assim. Apesar de que existe aí uma questão de criação de menina. Que apesar de eu ter 2 irmãos mais velhos, assim, em vários momentos eu me sentia como alguém que estava cuidando deles, não assim diretamente deles, mas das coisas deles. Por exemplo, organizar as coisas deles, montar a cama deles, enfim. Tinha essa responsabilidade. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
O nosso primeiro quadro, aqui no De Volta para o Sofá, tradicionalmente é o Deu Tilt. Kel, esqueceram de mim, 30 anos depois, ou quase isso. O que deu tilt pra você? Olha, esse é um daqueles que não tem coisa tão problemática. Eu identifiquei duas coisas. Primeiro, não há pessoas negras. Não tem nenhum ator, né? Todo mundo bem branco. Dentro da casa você entende, porque é a família. Sim, agora, mas, assim, fora também fora não também, tem. sabe? Ali no supermercado. Embora ali... seja um bairro rico, né, e tal. Mas... não, mas é isso, assim. Não tem ninguém. E isso é uma questão da época, total. Então, a representatividade para pessoas negras é falha nesse sentido, porque não tem ninguém ali, né? E, curiosamente, nenhuma das continuações tem também um ator negro, né? Eles podiam, por exemplo, porque as continuações, 3 delas, não são com o personagem Kevin McAllister. Eles fazem outra coisa, outra história. E nenhuma delas é com... Eles pensaram em imaginar assim, vamos colocar agora uma família negra, sei lá. Todas são com personagens brancos. E eu também percebi um certo preconceito com franceses. Porque quando eles vão viajar para Paris, né? E aí as crianças estão ali falando da França e das expectativas, e tem esse grupo dos meninos que são mais velhos, e aí eles estão falando das mulheres francesas. E aí eles falam delas com aquele velho clichê de que francês é meio sujinho, sabe? Tipo, não tem uma higiene muito adequada. Então aí eu senti essa coisa do estereótipo. Sim. Do francês e da francesa que peca na sua higiene pessoal. Mas de resto, assim, eu não vejo mais nada. Assim, eu não consegui... Foi tranquilo, né? Não consegui... Pra mim, assim, eu também não. Quase que não tive também. Foi mais na questão de agora, né? Já mais adulto, mais com esse olhar mais crítico, né? De tantos filmes que a gente vê, analisa, estuda, de ficar um pouco chato essa coisa de ficar, sabe, toda hora a gente caindo, coisa quebrando, né? Gente gritando, sabe? Essas coisas assim começaram a ficar um pouquinho chatas pra mim, assim, muito marcadinha a repetição das coisas. Tanto que, por exemplo, a cena icônica dele passando a loção de barba no rosto e gritando, tem um replay. Né? Eu anotei isso. Eu também. nem me lembrava disso, que tinha 2 vezes no filme. Eu achava que era uma só. Eles repetem 2 vezes, né? Isso que é curioso, porque eles acreditavam tanto que essa cena ia dar certo e ia fazer sucesso, que eles colocaram 2 vezes, sem saber ainda que ela se tornaria um sucesso. Né? E o curioso também é que no making off a gente fica sabendo que foi uma criação do próprio Macaulay Culkin, né? De deixar a mão no rosto, porque né? eles tinham ensaiado pra ser ele passando a mão como um homem faz barba mesmo, né? Que passa a loção pós-barba e dá umas batidinhas assim. Eu imagino, você que é homem pode dizer melhor, assim. Dá as batidinhas, meio que como se estivesse secando, né? Sim, sim. Ele não deu as batidinhas. Ele só colocou a mão, deixou ela parada na bochecha e deu o grito, assim. Então isso foi bom. Dele, assim. Essa coisa de deixar a mão na bochecha ao invés de dar as batidinhas. Bom, assim, também falando do Macaulay Culkin, me irrita um pouquinho também hoje essa coisa dele fazer tipo um mini adulto, sabe? Criança fingindo ser adulta, assim, eu não costumo achar graça. Então hoje eu já, aquelas cenas, igual ele tá no supermercado lá, fica conversando com a atendente. Jura? Eu sabe? gosto, porque eu acho que E o jeito dele combina. conversar, assim, também. O jeito dele conversar é muito certinho. Parece que virou uma coisa assim, é um mini adulto, sabe? Mas eu acho não que não é que me irrita, não. Assim, eu não acho tanta graça, sabe? Não é que me irrita, mentira, não irrita, não. Eu não vejo muita graça nisso. E eu sei que é um tipo, né, de personagem que faz muito sucesso. Tanto que em novela da Globo tem vários também, né? Exploram adoidado isso. Quando pegam um ator mirim que fala direitinho, né, tudo certinho, decora bem o texto,
parece que os roteiristas mesmo exploram isso, constroem esses personagens, Aham. né? Tipo, Não, um menino entendo. prodígio, assim, sabe? Que Porque tá muito certinho. super né? inteligente, sabe? Eu acho Não assim, parece criança. que no caso dele, assim, e desse filme especificamente, não me incomoda porque eu acho que ele tá nessa chave de mostrar pros outros que é adultinho, que ele dá conta de ficar sozinho em casa. Então, quando ele vai no supermercado, ele precisa passar essa segurança para as pessoas não acharem que ele tá sozinho. Não, eu acho que tudo é justificado ele ser assim no Aham. filme, né? Senão o final mesmo não se justificaria, né? Porque e é sobre eu tava isso, até... desse diálogo ali dele com o velho da pá, né, na igreja, de superar o medo, Sim. né? E assim, pra mim, porque às vezes eu já vi pessoas comentando assim que, poxa, mas ninguém ali percebeu que esse menino tava sozinho, né? No supermercado, o Papai Noel com o qual ele conversa. Mas assim, eu acho que é exatamente isso, sabe? Ele fala de uma forma tão certinha, tão... Não, ele tem ali as justificativas, né? Quando a pessoa pergunta, onde tá sua mãe? Tá no carro. O que seu pai tá fazendo? Ah, meu pai ficou em casa. Ah, mas por que você tá aqui sozinho? Ah, por causa disso. Ele tem umas respostas assim, papum, que eu acho que num momento de Natal, principalmente lá no supermercado, que a mulher tá atendendo ele, tá com pressa, sabe? Ela não elaborou muito pra pensar, ixi, eu acho que esse menino tá sozinho, vou ligar pra polícia, vou chamar a guarda. Não é guarda, não, é conselho tutelar. Vou chamar conselho tutelar. Então, assim, eu, enfim, total entro na história, sabe? Dele, assim. Não, mas igual eu falei, realmente assim, não é um problema. Eu só realmente não acho muita graça, entendeu? Uhum. Eu acho que o filme precisa desse personagem assim, senão ele não funciona, né? Mas é porque tem horas no filme que isso eu acho assim, que coisa mais chata, sabe? Aham. Vira um menino chato mesmo. Vira um pentelho mesmo. Mas Não, ele é super pentelho lá no início também. É. Tipo, quando... Mas ali ele ainda é mais criança. Ele se coloca em cima da mala, que a mãe dele, olha, você tem que sair, que eu tô arrumando aí, vai arrumar a sua e tal. Aí ele vem me tirar, sabe? Pois é. Pô, isso esse menino tá sendo, né? Mas ainda é uma coisa chato. mais criança, Aham. né? Criança pentelha. I wash my hair with the Don't Formula shampoo and use cream rinse for that Just Wash shine. I can't seem to find my toothbrush, so I'll pick one up when I go out today. Other than that, I'm in good shape. Bom, agora vamos para os momentos supra-sumo de Esqueceram de Mim. Assim como a gente falou no podcast do Dirty Dancing, né, dizer que a sequência final ali da invasão da casa é supra-sumo não vale, né? Não vale. Porque é o ápice do filme, é o melhor momento disparado, né? É quando o filme existe por causa daquilo, né? É o clímax, aquilo ali é muito bom, muito bem construído. O Joe Pesci e o Daniel Stern, né, que fazem os Bandidos Molhados. Bandidos Molhados. Ótimo, né? Ótimo título Não, pro excelente. CD, né? Isso é muito bom. E nessa sequência, assim, tem um dos melhores momentos, né? Que, como eu falei, né? O filme ele tem isso o tempo todo. Gente gritando, caindo, coisa quebrando, né? Muito humor físico e essa coisa do pastelão, né? O tempo todo ali. Mas, assim, o melhor grito de todos não é do Macaulay Culkin. Ah, não é. É do Daniel Stern. Com certeza. Aquela cena da aranha, assim, não tem como, velho. Que grito é aquele que ele dá? Não, eu rachei de rir. Rachei de rir. É o melhor grito, mesmo. Então a gente pode dizer que é um momento supra-sumo dentro dessa sequência. Isso. É o grito do Daniel Stern. E é bem legal esse personagem porque ele é um crianção, né? É. Ele invade as casas e faz a maior bagunça também.
deixa a torneira aberta, segundo ele é a marca dele, né? Não, a gente tem que deixar uma marca, torneira aberta. Então, assim, ele é um crianção. O Joe Pesci ainda passa, assim, uma vibe de um cara que, né, que tá pensando que é assustador, que tá pensando nos planos e tudo mais. Mas outro... E nem tem como, né, pô, você pensar que esse filme foi lançado no mesmo ano de Os Bons Companheiros, né, que tem um dos... Acho que é o papel mais famoso do Joe Pesci, né, nos Bons Companheiros ali. Então, que é um cara super do mal, né, aquele gangster que ele faz. Pois é, e é legal porque outra coisa do making off aqui, que é muito massa de vocês saberem, ouvintes, que é ele ter criado uma espécie de linguagem para poder dar conta de falar palavrão sem falar palavrão. Isso é muito bom. Porque eles comentam, né, do quanto que ele gosta de falar palavrão, enfim. E aí ele, pra, né, liberar isso, ele cria um murmúrio, né? Algo que seja umas assim... onomatopeias, né? Ele cria algo pra ele poder falar como se estivesse xingando, uma coisa assim. E você tem muito vê isso a ver no com filme. Cartoon, né? Que tem muito a ver com cartoon. E aí, quando ele cai e aquele cara poderia estar xingando um monte de palavrões que crianças não poderiam ouvir, ele tá fazendo esse murmúrio lá. É essa muito coisa, bom. esse resmungo que ele cria, assim. Então eu achei legal. Foi uma alternativa boa pra não falar palavrão, né? Fala um outro momento supra-sumo. Eu gosto muito do momento da igreja. Sim. Porque eu realmente achei muito bonito, assim, o que o Kevin fala, sabe? Porque ele vira e fala, você, esse marmanjo, esse cara, sabe, na sua idade, tá com medo de ligar pro filho. Pedir desculpa, sabe? Né? Se reaproximar. Assim, né? Isso acontece demais, né? Com adultos, assim. A gente passa a ficar com muitos medos, outros medos. Eu acho que medo... Isso é uma coisa legal do filme, assim, essa coisa do medo. O medo acompanha a gente, né? Quando a gente é criança, são medos depois que a gente vem a superar, mas depois, quando você tá adulto, você cria outros medos e que podem parecer bobos para as crianças. Então é legal, assim, esse diálogo sobre medo, assim. E é bonito, né? Assim, tá na igreja, tá num coral. É Natal e tem aquela coisa da iluminação da igreja, essa música eu gosto cantada. muito dessa cena também. Então essa cena, ela é mágica. Mas eu aposto que ela virou supra-sumo agora. Que você é adulta, que você tá vendo... esse filme, revendo esse filme. Porque quando a gente é criança, a gente não acha essa cena... Nossa, um dos melhores momentos do filme. Com certeza não. O filme é todo o ato final lá das peripécias. Mas tem um antes que certamente é um momento supra-sumo, que é o uso da fita de vídeo, né? Sim, momento supra-sumo também. O filme se chama Angels with Filthy Souls, né? Que seria Anjos de Almas Sujas. E ele é um filme dentro do filme mesmo, porque ele foi... Não existe, esse filme não existe, tá, gente? E eu sempre achei que existia. Eu também sempre achava que era um clássico no ar ali dos anos 40. Muita gente que está nos ouvindo provavelmente acha que esse filme existe. Não existe. Só aquilo ali que existe, na verdade. Só aquela cena que o Chris Columbus foi lá e filmou, né? Fez aquele momento ali que o Kevin vai utilizar 2 vezes, de novo, reprise, né? Ele utiliza 2 vezes. Agora, aqui eu acho que já funciona melhor. Porque funciona. é outra pessoa, então vai ter, né? E não é do mesmo jeito. Não é do mesmo jeito. Mas assim, eu considero que é um curta. Eles criaram um curta, sabe? Praticamente. Né? Porque é muito legal, assim, o que eles fazem ali, aquela ceninha. Gente, é muito bom, né? E tem o Primeiro Kevin dublando com o entregador também. De pizza, né? E depois com o personagem do Daniel Stern, né? Com o ladrão que vai tentar lá entrar. E ambos caem nas latas de lixo lá. Porque realmente acham que tá acontecendo um tiroteio. E eu gosto também de quando o Kevin dubla o personagem, sabe? Já viu aquilo tantas vezes. E é o que acontece quando a gente é criança, né? De ver um filme tantas vezes que a gente sabe todas as falas.
E aí me lembrou, assim, do quanto que eu gostava de ver e rever os filmes. É muito bom, muito bom. Foi uma grande sacada, né? Sim. Do John Hughes e do Chris Columbus, que dirigiu muito bem essa cena também, as duas cenas, né? A segunda que tem as bombinhas lá, né? Que ele solta dentro da panela, pra parecer que são os tiros, né? Que tem isso também, é outro sentido, né? Porque na primeira é como se ele tivesse mandando o entregador de pizza embora, né? Deixa isso aí e vai embora, né? E ele fez ele total de zoeira. Ele falou assim, vou fazer. Então ele queria zoar com o cara mesmo, assim. Era uma brincadeira. E na segunda é pro ladrão achar que tá rolando alguma briga ali dentro da casa, né? E fica com medo, assim. Hey, I tell you what I'm gonna give you, Snakes. I'm gonna give you to the count of 10 to get your ugly, yellow, no good keister off my property before I pump your guts full of lead. All right, Johnny, I'm sorry. I'm going. 1, 2, 10. Keep the change, you filthy animal. Aliás, todas as ideias que ele tem são muito criativas, assim. Até aquela também que ele coloca as pessoas, a sombra de pessoas, como se estivesse numa festa, sabe? Isso é muito bom, muito bom. E são coisas que você acredita que uma criança pensaria nisso, né? Talvez nem todas as crianças teriam tanta habilidade para poder construir aquilo tudo, né? Mas ter a ideia, né? Ter a imaginação... Ter imaginação para fazer, algo com que certeza. As crianças certamente fazem, Sim. né? Tem, Nossa, e tem coisas simples também, né? Por exemplo, jogar água na escada que tá com gelo. Isso é super simples. E... obviamente que vai ter um efeito. Tem outras muito perigosas, né? Porque Ótimo. Aquele ferro quente lá na maçaneta, criança não deve mexer com aquilo. A gente realmente tem a suspensão da descrença, porque assim, se você for parar pra pensar em tudo que aqueles dois sofrem, eles não iam dar conta, sabe? Cair em escada... lata de tinta na cabeça, ferro na cara, a mão que queima na maçaneta. Você imagina a dor daquilo? É dor o tempo todo e a gente tá rindo deles o tempo todo. Agora, o Kevin também, a hora que ele vai subir na estante do quarto do irmão e aquilo tudo cai, né? Isso ali é outra coisa assim, gente, esse menino era pra ter... pelo menos um traumatismo craniano corte, ali, né? No rosto, alguma coisa. Ele sai intacto porque, de novo, é o cartoon, né? É o cartoon. Mas, cartoon é assim, né? E uma coisa também quebradeira e não dá nada. Nessa hora que ele pega ele vai pegar o dinheiro, né? Que tá lá no cofrinho lá do irmão. Do mais velho, as economias. Ele pega a arma também, né? Uma espingarda de sal, né? Que eles chamam ali. Mas é uma arma, é uma espingarda, né? Parece demais uma arma de verdade, né? Praticamente uma réplica. Isso também me deu tilt, agora que eu tô lembrando. Eu achei que, mas é outra coisa que faz parte da cultura americana. Que é essa coisa de colocar... A arma tava bem na parede, assim, né? Eu não sei, eu nunca gostei de brincar com arma. Eu acho que isso tem a ver também com criação de menino. Você gostava de brincar com arma? Gostava. Pois eu tenho que admitir que eu tinha até um revólver de espoleta, né? Que ele não atirava, ele não tirava nada, não saía nada dele, né? Você colocava os explosivos, né? Que era uma cartelinha assim. Você colocava dentro no tambor e aquilo fazia só o barulho, né? E eu adorava. Pois eu acho problemático, né? Criança tinha gostar de brincar com arma. Também, a matraca, que também fazia o barulho. Eu não gosto. É super problemático, né? Quando você é criança, você não pensa nisso, né? Mas os pais deveriam pensar. Né? Até essas armas de água, né? Que é muito comum, né? Você vê as crianças brincando. Não deixa de ser, né, gente? Arma. Mas, assim, se a gente for problematizar muito também, teria que eliminar todo tipo, né? Porque até essas de
os blasters, né, do Star Wars, do Star Trek, são armas. Né? Então você não pode dar isso pra criança, né? E nem as espadas, nem sabre de luz. Enfim, né? Vai aí pra vários tipos. Tá disseminado. Eu também queria comentar algo muito legal do filme, que obviamente percebo agora que sou adulta. Não é um momento suprassumo específico, mas é algo que o filme aborda, que é essa coisa do bad parenting, sabe? Tipo, os bad parents. Ter esquecido o filho, sabe? Ter deixado o filho em casa sozinho, uma distração dessas, assim. Essa mãe, ela desespera. Eu gosto muito da cena quando ela fala: poxa, eu tô com a sensação de que esqueci alguma coisa. Isso é muito cômico, né? Que ela vira e dá um outro grande grito do filme, que é isso do Kevin no avião. E ela fica perturbada com isso, assim. Ela traz pra si toda a culpa. E eu fiquei pensando, mas poxa, tem mais 3 adultos ali, que é o pai e os tios, né? O casal de tios. E eles em nenhum momento se sentem culpados ou falam pra ela: nossa, desculpa, porque eu também não prestei atenção nisso, né? Não, o tempo todo a culpa é da mãe. E aí entra nessa questão da responsabilidade só dela, sendo que também tem um pai, também tem os tios. Então eu acho que o filme também traz isso como uma questão para se pensar, né? Até depois também, quem vai fazer todo o percurso de volta de uma maneira mais desesperada é ela, né? Que aí depois eu acho super engraçado também, porque ela não consegue chegar em tempo hábil, ela acaba chegando no mesmo tempo que a família da viagem, que seria no dia seguinte, né? E aí ela, na viagem com o personagem do John Candy, eles falam sobre isso também, né? Eles comentam sobre essa coisa dos erros de ser pai, assim. Então eu gosto, porque não tá trazendo, assim, algo como se fosse um crime pra ela, sabe? E também abordando essa coisa da culpabilização da mãe. Vamos lá então agora pro quadro Por Onde Anda, pra gente saber o que andam fazendo os principais atores de Esqueceram de Mim. Macaulay Culkin, bom, virou astro depois, né, desse filme. Fez Meu Primeiro Amor, fez Anjo Malvado, como eu tinha comentado. Mas depois dos anos 90, ele teve muitos problemas pessoais e acabou ficando afastado do cinema. Tempo depois... Problemas pessoais causados pelos pais, né? Vale ressaltar que não souberam lidar muito bem ali com gerenciar, né, a carreira do filho. Pois é. Dos filhos, né, inclusive. E, bom, ele foi vocalista de uma banda que era uma paródia do Velvet Underground, chamava The Pizza Underground. Era as melodias, né, as canções do Velvet com temas de pizza. E atualmente ele é host em um podcast chamado Bunny Ears. Olha! Esse Bunny Ears também tem canal no YouTube e uma página, um blog, lifestyle, assim. Ele fala de várias coisas. Eu não cheguei a ouvir, não, mas fiquei curiosa, né? Olha, ele é podcaster como a gente, tá vendo? Você cresceu, ele também, os dois viraram podcasters. Você só muito não teve bom. A fase conturbada que ele teve, né? Uai, será? Então, enfim, vamos lá. A Catherine O'Hara era já uma veterana na comédia. Né? E ela continua atuando até hoje, é mãe de 2 filhos, faz muitos trabalhos em séries de TV e de dublagem, principalmente, incluindo A Família Addams, Onde Vivem os Monstros, Frank e Winnie, etc. Ela recebeu indicação ao Emmy de Melhor Atriz agora em 2019 pelo trabalho na série Schitt's Creek. O Joey Pesci, o que dizer do Joey Pesci? Aliás, fazendo o link, né, com o nosso podcast Em Foco, em que a gente fala sobre o irlandês. Exatamente. Ele, depois Esqueceram de Mim, ele fez o 3º e 4º Máquina Mortífera. Sim. Fez Cassino,
também do Scorsese, em 1995. E aí, no fim dos anos 90, ele já estava anunciando que se aposentaria. Mas ele voltou para mais 2 longas, que foram O Bom Pastor, de 2006, e O Rancho do Amor, de 2010. Mas assim, né, a volta triunfal mesmo foi agora, em 2019, com O Irlandês. O personagem dele é o Russell Bufalino. O Daniel Stern reprisou o papel de Marv, em Esqueceram de Mim 2 também. Ele continuou seu trabalho de voz como narrador da série Anos Incríveis, até 93, que foi quando a série acabou. É ele, então, é ele que narra, gente. É ele que narra. Olha. E ele continuou trabalhando no cinema, na TV, não parou não. Em paralelo à atuação, ele também é especializado em esculturas de bronze. E ele faz exposições esporádicas desse trabalho. Não vai me dizer que aquela estatuazinha na frente da casa dos McAllister foi ele que fez. Então, né, cai toda vez que o menino da pizza chega. Aliás, aquela estátua é de quê? Não sei. Parece que essas coisas brega mesmo que as pessoas colocam pra decorar a casa. A pesquisar. O John Hurt, que fez o pai, ele infelizmente faleceu já. Ele faleceu aos 71 anos, em julho de 2017. Antes de falecer, ele continuou trabalhando normalmente, e ele fazia peças de teatro também, e algumas séries importantes, incluindo Os Sopranos. O Devin Ratray, que faz esse irmão chato mais velho, o opressor, e o que foi o motivo do Kevin derramar toda a Coca-Cola. Aliás, Coca-Cola não, era Pepsi, né? É Pepsi. Nesse filme é Pepsi. Toda a Pepsi nas pizzas, enfim, aquela bagunça toda. Ele ficou marcado por esse papel. Né? Como o irmão mais velho do Kevin. E a sua carreira, apesar disso, continuou, mas sempre com papéis coadjuvantes e sem muito destaque, assim. Ele também apareceu em seriados mais famosos, como Lei e Ordem. E mais recentemente ele esteve em Boneca Russa, coisa que eu não reparei. A gente gravou sobre Boneca Russa. Mas não tem nem como, né? E não reparamos. Desculpa aí, Devin. Ele também fez As Golpistas, filme que estreia agora, com Jennifer Lopez. O Robert Blossom faz o Marley. Uma observação, que o ouvinte talvez esteja ouvindo um ruído ao fundo, porque nós estamos no Brasil em dezembro e aqui não neva igual no filme do Esqueceram de Mim, né? Aqui cai chuva, e chuva pesada. Então, ouvinte, se você estiver ouvindo aí um ruído, né? A gente sempre tenta diminuir na edição os ruídos de fundo, mas é chuva. O Robert Blossom, que fez o Marley, esse homem da pá. Tô chamando de um homem da pá, mas é assim mesmo que chamam ele? Não lembro. Eu sempre chamei ele de velho da pá. Ele morreu em 2011, aos 87 anos. Ele fez mais filmes pra TV e séries também. Talvez o filme mais conhecido seja o Rápido e Mortal, do Sam Raimi, de 95, que tem a Sharon Stone, o Gene Hackman, Russell Crowe e Leonardo DiCaprio. Bom, e falando do Chris Columbus, né, eu já falei, né, vários filmes que ele fez aqui, depois do Esqueceram de Mim, né, o que foi mais bem sucedido, sem dúvida nenhuma, foi o primeiro Harry Potter, né, Harry Potter e a Pedra Filosofal, de 2001, fez a sequência também, Harry Potter e a Câmara Secreta, e o mais recente filme dele é de 2015, né, já tem um tempinho aí, né, 4 anos, que foi o Pixels, aquele filme com Adam Sandler, que tem os personagens dos videogames, né, invadindo a cidade, tudo. Uma bobagem, né? Não vi. Uma boa premissa, mas que acabou não ficando tão boa assim na realização. Mas, sem dúvida nenhuma, Chris Columbus tem uma carreira, né, com vários filmes aí que marcaram os anos 80, os anos 90. Acredito que voltaremos a falar de alguma coisa, né, alguma produção que teve o envolvimento dele, seja no roteiro, na
direção em algum momento aqui no De Volta para o Sofá. E o John Hughes, né, que a gente já falou aqui, o nosso grande ídolo aí dos filmes dos anos 80, ele faleceu em 2009, né, e quando ele faleceu ele já havia aposentado do cinema, já não trabalhava mais com filme nem na produção, nem com roteiro. Ele realmente teve um desencanto muito grande com Hollywood, porque as coisas mudaram, a visão dos estúdios mudou, os tipos de filmes que ganhavam financiamento não eram mais os filmes que o John Hughes ficou conhecido, né, por fazer, com essa inocência, né, essa coisa que foi se perdendo aí, principalmente ao longo dos anos 90, que foi uma década mais cínica, né, vamos dizer assim. Então eu diria até que ele morreu de desgosto, porque ele morreu muito novo, né, ainda poderia estar na ativa até hoje. Tinha 59 anos, você imagina. Então a gente teve essa grande perda, né? E ao mesmo tempo um grande legado que ele deixou para todos os cinéfilos aí que cresceram vendo essas comédias tão incríveis, tão divertidas, né? Que ele deixou aí, seja como diretor, seja como roteirista. É incrível a habilidade dele com a escrita, assim, né? Então, realmente. Bom, antes a gente ir para o final do programa e a gente ouvir a música que a Kel separou, falar rapidamente aqui das continuações, né? Que a gente prometeu lá no início do programa, porque Esqueceram de Mim se tornou esse sucesso imenso e teve aí uma franquia que se desenvolveu a partir desse primeiro filme. Em 1992 saiu o segundo, Esqueceram de Mim, Perdido em Nova York, que traz de novo Macaulay Culkin e quase todo o elenco, né? Também o Joe Pesci e o Daniel Stern, e aí inventam uma desculpa para poder colocar o trio de volta, né, se enfrentando ali. No caso aqui, o Kevin não fica mais sozinho em casa, ele vai sair de viagem de férias com a família, só que a família vai para um lado e ele vai para outro, no aeroporto, e ele acaba indo parar em Nova York. E aí, de posse do cartão de crédito do pai, ele consegue se virar sozinho lá no hotel em que ele fica hospedado, né? E aí, coincidentemente, os bandidos molhados, né, fugiram da prisão e vão encontrar com ele lá em Nova York, né? E aí tem uma repetição de momentos, situações, né, a cena da fita de vídeo, né, da gravação. Eles vão repetindo, né, de algum modo para poder tentar alcançar o mesmo sucesso. Só que o filme não fez o mesmo sucesso, até teve uma grande repercussão, foi também reprisado inúmeras vezes, né, na televisão e tudo, mas, né, não é tão bom quanto o primeiro. E aí depois vieram as sequências, né? Em 1997 saiu Esqueceram de Mim 3, que não tem o Kevin como protagonista, é outra família, e envolve uma trama com terroristas, uma coisa bem bizarra, né? Ixi, isso aí deve ser cheio de problemas, cheio de tilts. E quem interpreta o personagem principal, né, o garoto que fica sozinho em casa, é o Alex Pruitt, que eu não faço ideia o que fez na vida. Depois, em 2002, saiu o Esqueceram de Mim 4. E esse traz de novo o Kevin McAllister, né? É uma continuação direta do filme do Macaulay Culkin. Só que quem interpreta o Kevin é outro ator, é o Mike Weinberg. E ele tá criança também, né? Então é como se fosse assim, uma continuação que não acompanhou a cronologia do tempo, né? É como se fosse assim, imediatamente lá dos anos 90, seguindo com uma outra situação em que ele vai ficar sozinho. Só que aqui os pais se separaram e aí ele vai para a casa da madrasta, que é uma mansão, uma coisa assim, e aí ele fica lá sozinho com os irmãos. Ele não está sozinho, só o Kevin, a ele e os irmãos. E aí vai ter de novo aquela coisa dos ladrões quererem invadir. E um dos ladrões é o Marv, né, o personagem do Daniel Stern. Só que não é o Daniel Stern também que interpreta. Ele se recusou a fazer o papel de novo. E aí contrataram uma outra pessoa, que é o French Stewart, para viver
esse personagem. Também um filme que foi lançado direto em DVD. Você olha para a capinha, né, que tem no IMDb, tem lá o ator com a mão no rosto, imitando o Macaulay Culkin. God. Enfim, aí depois, em 2000... O Dan não ter feito esse filme e ter recusado, ele deve ter pensado, não, chega de tanto tombo. Se bem que os tombos a gente tem que... Uma coisa que a gente tem que dizer, trabalho dos dublês. Sem dúvida. Aí em 2012 saiu Esqueceram de Mim 5, né? De novo, um filme que esse eu acho que passou só na TV, nem em DVD saiu, e ele descarta toda a história anterior, vai ser quase como um reboot mesmo, tem outra família e envolve uma casa mal assombrada, né? Já começa a viajar. Terror. Os roteiristas começam assim, como a gente pode fazer diferente, né? Aí começa a botar outras coisas. Mas a cara do menino, com a mão na bochecha, continua. Né? E esse filme ainda tem o Malcolm McDowell no elenco. Meu Deus, né? Que coisa. E, bom, como eu disse também antes aqui no início do programa, a Disney, que agora comprou a Fox, né, está elaborando um 6º Esqueceram de Mim, que vai ser exclusivo do Disney Plus, né, que é o serviço de streaming da Disney. E aí vai ser uma outra história também, não vai ter nada a ver com a trama lá dos McAllisters, vai ter uma outra criança que, enfim, vai se envolver numa outra tipo de situação que aí tem essa ligação em espírito, né, com a franquia, né, só usa o nome, né, Home Alone, mas será não tem que nada a eles ver. Não cogitaram fazer algo com os personagens, com o personagem Kevin adulto? Poderia, a mim né? interessaria mais. Só não sei se sem o Macaulay Culkin teria graça, né? Agora, eu tô vendo aqui que, falando nisso, no ano passado, ele chegou a reprisar o papel para um curta, né? Desses curtas que são comerciais. No caso, para a Google, que fez um comercial do assistente, né? O Google Assistente. E aí inventaram uma historinha lá, como se fosse do Esqueceram de Mim, e aí chamaram o Macaulay Culkin para reprisar. Aí eu costumo achar esses especiaizinhos, assim, essas propagandas muito ruins. Tipo, teve a do ET também. Horrível. Teve aquela do Curtindo a Vida Doidado, né? Que com o Matthew Broderick, né? Reprisando o papel do Ferris. Umas coisas assim, né? Que, ok, eles estão no direito de revisitar esses personagens famosos, né? Que marcaram de uma a forma ou de carreira outra deles. deslancharam, né? Fizeram eles deslanchar na carreira, fizeram muito sucesso com isso. Mas é isso, é você pegar a memória afetiva e não ter muito cuidado com ela, né? Porque vira uma coisa só assim, vamos ganhar um dinheiro a mais com isso aqui, né? Acho que é bobagem, mas eu acho mais legal quando reúnem né? o elenco, né? Isso eu acho bacana, quando reúnem o elenco pra falar do filme em algum evento. Isso eu acho legal, igual fizeram com Felicity recentemente, a série Felicity. Mas é isso. Antes da gente finalizar, queria só também aqui fazer um registro que tem um momento no filme em que aparece um trecho do desenho animado do Grinch, né? Ele roubando lá os presentes da árvore de Natal. E essa cena particularmente marcou muito a minha infância e a da minha irmã, a Luciana, porque a gente assistia Esqueceram de Mim dublado, né, em português. Então a dublagem dessa cena é muito boa, porque ele coloca, né, o narrador falando do Grinch, dizendo assim: você não presta, Sr. Grinch, você é o rei dos salafrários. Rei dos salafrários. Seu coração é um tomate podre, cheio de mofo, Sr. Grinch. Eu adorava isso. Eu e minha irmã, a gente rachava de rir por causa da locução, né? Da dublagem aqui, dessa cena específica, que é uma coisa assim, é 1 minuto, né?
É uma cena de passagem, assim, tá? Mostra a televisão lá, o que tá passando, e o Kevin tá dormindo nessa hora, inclusive, né? Ele nem tá prestando atenção no que tá acontecendo. Mas me marcou, sabe? E então eu dedico esse podcast para minha irmã Luciana, porque o Esqueceram de Mim foi um filme que a gente viu inúmeras vezes, né, quando a gente era criança, e tenho certeza que ela até hoje se lembra dessa cena também específica, né, porque a gente ficava repetindo até fora, né, momentos assim aleatórios do dia, a gente virava um pro outro e repetia essa fala, porque era muito engraçado. E para finalizar, eu escolhi uma música que, assim como o filme... Tô curioso. É natalina, tá no filme, mas eu escolhi uma outra versão que eu gosto bastante. E também porque é uma música que está na trilha sonora de outro filme de Natal que eu amo, que é o Harry e Sally, Feitos Um para o Outro. E a música que eu escolhi é Have Yourself a Merry Little Christmas. Essa música é escrita por Hugh Martin e Ralph Blaine. Não Esqueceram de Mim. Ela é interpretada por Mel Torme e a produção é do John Williams. Mas eu escolho a versão de She and Him, de 2011. É o álbum natalino da banda. Quem não conhece a banda, é a banda formada por Zooey Deschanel e Amy Ward. Uma banda indie. E a voz da Zooey eu acho muito bonita, assim. Especificamente nessa música ficou perfeita. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Então vocês fiquem com Have Yourself a Merry Little Christmas. É isso. Então, nesse clima natalino, a gente vai se despedindo nesta edição do De Volta para o Sofá, desejando aí um Feliz Natal, né, para quem está ouvindo o podcast logo no lançamento, e para quem está escutando em outra época do ano, fica o Feliz Natal para o Natal seguinte. Já fica o Natal, Feliz Natal antecipado, ou muito antecipado talvez, né? Mas é isso. Feliz Natal ad eternum. E Feliz Ano Novo também, Feliz Ano Novo. Feliz Nova Década. Feliz vida. Para todo mundo que acompanha o Cinematório. Muita calma nas reuniões familiares este ano. Sim. E nos outros anos também. É isso, gente. Agradecemos a audiência e a gente aguarda vocês em mais um De Volta para o Sofá. Beijo, gente. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us.